Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Nessa sequência de orientação, na qual demos início lá, falando sobre as entidades envolvidas naquilo diretamente que seja essa experienciação que os seres humanos estão aqui e conhecem como vida. Para quem está vendo essa orientação de primeira mão, então saiba que essa já é ali a terceira orientação, tratando-se de entidades específicas para que vós possam conhecer de quem é, de quem se trata, de onde veio, o que faz, tá? E principalmente qual é a atitude, quais são os meios que essas determinadas entidades aqui estão a toda hora e a todo momento, ou em momentos pontuais e específicos, influenciando, agindo naquilo que é a experienciação, principalmente ligado naquilo que é ser humano encarnado. Certo? Essa orientação, como disse anteriormente, lá na orientação passada, vamos falar e tratar dos Elohim. Quem são os Elohim? O que eles fazem? Quais são os seus poderes? Ao longo do tempo, como eles têm se apresentado? Lembre-se que a finalidade dessas orientações é fazer com que vós tenham o conhecimento, porque somente através do conhecimento esse da verdade, a verdade, aquela perene, aquela que permeia toda a criação, não só essa experienciação aqui, certo? Claro que a orientação passada está relacionada a essa experiência que vós conhece como vida, de encarnação e reencarnação, mas essa verdade ela está em outros níveis superiores também, em termos de nível de profundidade e interpretação. Então a finalidade das orientações é fazer com que cada um de vós saia das trevas da ignorância, consiga então abrir os seus olhos e a partir das orientações poder pesquisar, poder se aprofundar, poder questionar muitas situações na sua vida, nos seus caminhos e nos caminhos que vós tem observado dos seus semelhantes, sejam eles parentes, amigos ou que vós considere como desconhecidos, com a finalidade de começar a obter respostas fundamentadas, ir abandonando a condição de achismos, de opiniões, de talvez, de quem sabe, de ouvir falar, porque isso só cai em campo de probabilidade. Campo de probabilidade faz com que cada um de vós adentre a caminhos que o farão perder tempo. Tempo, para quem está encarnado, significa vida. Se vós perde muito tempo em caminhos que não vão lhe trazer respostas, isso significa que vós dedica anos da sua vida e não terá as lacunas, os espaços a serem preenchidos nas questões que vós tanto tem na vida a respeito da vida prática, da vida material ou também daquilo que seja a vida espiritual, os planos invisíveis, magia, espiritualidade, enfim, todas as situações. Então é importante saber, principalmente através dessas entidades que estamos falando. Por quê? Porque essas entidades mais e mais têm influenciado direta e indiretamente o ser humano encarnado em cima da Terra. Como estamos nos aproximando do final de um grande ciclo, para aqueles que acompanham o trabalho lá desde quando demos início, sabe muito bem o que estamos falando. Aqueles que estão aqui, repito, de primeira mão,
tem oportunidade de buscar orientações que já foram passadas há um tempo atrás para poder se atualizar, para entender perfeitamente aquilo que eu estou aqui dizendo, certo? Vamos lá então. Quem são essas entidades conhecidas, ou melhor dizendo, não conhecidas, mas faladas? Elohim. Elohim é um termo plural. Não se trata de apenas um ser, uma entidade. Certo? Essas entidades Elohims, então, elas podemos dizer já de uma forma mais direta, mais precisa, para daí depois desdobrarmos as condições, que Elohim são os anjos ou arcanjos, vós pode até mesmo utilizar esse termo, que estão a serviços sob as ordens de Elion. Quem é Elion? Elion é o mesmo Yahvé, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, lá do Pentateuco, certo? Então, estamos falando de entidades poderosas, não é mesmo, seu tranca-ruas? Podemos assim dizer, não podemos negar que pela condição aonde se encontram, nessa experienciação, nessa condição de experiência de terceira e quarta dimensão de espaço e tempo, que Elohim tem ali os seus poderes. Assim como o ser humano também tem os seus poderes. Todos os seres humanos têm, só que na condição que se encontra, completamente iludido, manipulado, esquecido, então acha que não tem, acha que não pode. E é justamente em cima disso que tem esse trabalho de Yahvé e os seus anjos, ou arcanjos, se você quiser assim chamar, certo? Porque tanto faz chamar de anjos ou arcanjos os Elohim de uma forma geral, em um contexto geral. Por quê? Porque fique sabendo que esses anjos ou arcanjos que você queira chamar, eles não são os anjos ou arcanjos celestiais que estão em esferas superiores. É importante logo de início deixar claro o seguinte fato: os anjos celestiais, aqueles que estão em esferas superiores, assim como arcanjos, querubins, serafins, eles não atuam diretamente descendo a esse plano aqui, de forma alguma. Se vós ouvem dizer isso mundo afora, isso é simplesmente uma falácia, certo? Eles nem sequer aos planos astrais, nem sequer considerado astral superior, que é onde ainda se encontram cidades astrais, não vêm, não se manifestam. Devido ao quê? Ao grau de densidade, certo? E o propósito deles está ligado a esferas superiores, não a plano encarnatório. Eles sim, aonde se encontram esses seres celestiais, lá de esferas superiores, ou se algum de vós preferir, lá pertencentes aos 7 céus, eles podem sim, de uma certa forma, dentro dos parâmetros da lei e da justiça divina, dar determinados suportes que chegarão a cada um das pessoas encarnadas por intermédio de quem? Por intermédio do anjo de guarda que está
junto de cada um de vós. Que muita gente pensa que essa situação de anjo de guarda é coisa de criança. Não, mas em verdade não é. O único ser ligado aos celestiais que acompanham o ser humano, é o anjo de guarda, certo? E o termo anjo de guarda não significa que ele irá combater forças negativas. Anjo de guarda no sentido de estar vigiando, de te estar, né, ajudando a poder pressentir, sentir, intuir de uma forma mais adequada tanto as situações que acontecem aqui na densidade da matéria, como também situações que podem cada um de vós se colocar em condições de poder restabelecer aquilo que seja a conexão com a sua essência divina e, por consequência, com o cosmos e com aquele que tudo pode. Isso é importante ficar bem claro. Então, falamos, então se esses anjos desse Deus do Antigo Testamento, esses anjos de Yahvé, não são os seres celestiais, lá que estão em esferas superiores, conhecido ali em determinadas teologias ou religiões como os sete céus. Então o que eles são? Eles são agentes que obedecem ali aquilo que são as ordens desse Deus do Antigo Testamento, Yahvé, que já falamos lá em orientação anterior a respeito de Yahvé. Claro que tudo que falamos até agora, falamos a um nível inicial, temos muito ainda para poder aprofundar a respeito da situação. Não adianta querer desdobrar todo o contexto sobre uma situação, porque isso vai fazer com que cada um de vós, entre em confusão mental e acabe não entendendo nada. Sendo que o objetivo é ser claro o suficiente para que vós vá, de pouco em pouco, unindo as peças, né, que estavam lá esparramadas, que isso significa trevas da ignorância, não poder saber o porquê das coisas, o porquê acontecem as coisas, para vós começarem então a criar aquele alicerce no qual vai proporcionar cada um de vós, né, se tornar livre, poder ter as rédeas das suas vidas verdadeiramente nas suas mãos, não na mão de segundos ou terceiros, certo? Tanto material como ali nos planos invisíveis, como é a situação de, né, já sabemos, de Yahvé, arcontes, grandes das trevas, que são essa tríade, podemos falar dessa maneira, que de uma certa forma são os que vêm comandando essa experienciação, fazendo com que a humanidade permaneça nessa situação de trevas de ignorância, porque quanto menos um ser sabe, mais fácil será de manipulá-lo, de enganá-lo. Já deixamos claro também outra situação, que quando eu estou falando a respeito da manipulação, da enganação, a respeito de propostas, veja que não é que eles simplesmente no estralar de dedos eles transformam a sua mente, não. Desde lá de muito novo, cada um de vós vem recebendo propostas, vem ouvindo do que aquilo pode ser o suprassumo da verdade, ou a única verdade, em termos religiosos, em termos sociais, científicos, né, econômicos e tudo mais. Que faz com que, tudo somado como uma receita, faz com que cada um de vós estejam colhendo os frutos que estão colhendo, não só colher, mas como também degustá-los, que boa parte de vós tem degustado mais frutos azedos e amargos do que doces e saborosos. Porém, nunca se esqueça que Deus
no caso do Antigo Testamento, aquele que todo mundo está habituado a se relacionar, que é Yahvé, junto com arcontes e grandes das trevas e mesmo ali os Elohim, eles não têm a finalidade de destruir a humanidade, certo? A finalidade deles, como professores dentro dessa sala de aula, como não cansamos de poder estar sempre repetindo, porque é importante vocês adquirirem esse conceito, essa alegoria para poder manter um padrão de interpretação e compreensão de forma mais adequada, porque é assim que funciona no final das contas, certo? Então, cada um de vós vem percorrendo um caminho universal, desde quando cada um de vós foram engendrados nas matrizes lá daquilo que deveria ser chamado Deus verdadeiramente, que é o Todo-Poderoso, o Incognoscível, aquele que tudo é, que não se trata de Yahvé. Yahvé é um ser dimensional, assim como os arcontes, assim como também os Elohim. Então, eles estão ligados única e exclusivamente a esse sistema solar, no qual o planeta ou a sala de aula que vós se encontra, porque o objetivo de cada um de vós é estar aqui para poder se capacitar a aprender o quê? Dentre tantas experiências, principalmente não ser mais inudibriado, não ser enganado, não ser iludido. Esse é o propósito. E esses agentes, principalmente Yahvé, arcontes e os Elohim, então eles são professores ali principais dentro dessa sala de aula. Já demos muito exemplo a respeito dessa alegoria. Então não entendam, não vejam Yahvé como um inimigo que quer te destruir. Não, não é essa a situação. A situação tem que ser enxergada, tem que ser vista, observada como de fato é. Se vós pretende ter liberdade para que vós possa fluir e manifestar o que cada um pode, independente da idade ou condição que se encontre, vós tem que passar a romper determinados paradigmas mentais, que é esvaziar a xícara, abandonar conceitos antigos, primitivos, altamente limitantes e nefastos, que foram implantados dentro do inconsciente de cada um de vós, e é o que tem feito cada um de vós passar situações que tem passado em todos os campos da vida. Muito bem. Afinal, então, seu tranca-ruas, e os Elohim? Como disse, Elohims são os anjos de Yahvé. Pode usar arcanjo também, porque em certos momentos na história dessa humanidade, em certos momentos foi se identificado como arcanjos. E até os dias de hoje isso tem acontecido. Vamos lá então desdobrar essa situação. Para aqueles que seguem as doutrinas cristãs, que eu sempre, seu tranca-rua vai só sempre estar falando de doutrina cristã, vai tem algo contra? Não, eu não tenho nada contra o sagrado no qual está ligado a doutrina cristã. Não é esse fato. O fato é que, de uma forma muito fácil de vós se certificarem, de todos os seres humanos que estão encarnados, certo? 70% daquilo que está encarnado, ou até mais, porque essa situação oscila, certo? Para mais e para menos a cada momento. São simpatizantes, ou estão envolvidos, ou se declaram como cristãos. Cristãos católicos, apostólicos romanos, cristãos ligados ali àquilo que seja o gnosticismo ou às tantas linhas do protestantismo, que vós conhecem hoje em dia como evangélicos, certo? Então,
o maior número. Por isso que eu utilizo muito esse exemplo, porque é de mais fácil, para que vós encontrem. Não adianta eu começar a falar situações de povos antigos, no qual só 2, 3 ou 5 de vós vai saber do que eu estou falando. Então eu procuro falar daquilo que vós já estão cansados de ouvir, tem fácil acesso, tem como se certificar, tem como pesquisar, tem como ver, certo? Então é por isso que eu utilizo. Eu não tenho nada contra a religião alguma. Tá? Tanto que o fato dessas orientações que existem não é para fazer nenhum de vós se tornar isso, aquilo outro no que diz respeito à religião. Muito pelo contrário, é fazer com que vós se tornem livres, para que vós não estejam mais presos em conceitos de dogmas e doutrinas que são as regras criadas por seres humanos, encarnados como cada um de vós. Então, se pode encontrar lá nas Escrituras Sagradas, Bíblia, melhor dizendo, quais situações? Várias situações que se apresentam esses agentes, porque quando falamos anjos, estamos falando de uma forma simplificada e direta como mensageiros, certo? Mensageiros de quem? Lá do Senhor. O Senhor, esse termo utilizado na Bíblia, está relacionado a quem? A o que vós conhecem hoje como Deus, né? Yahvé. Então são os mensageiros de Yahvé, porta-vozes muitas das vezes, que estavam em muitas passagens no Antigo Testamento ligado ao quê? A profetas importantes, profeta Isaías, né? Que é muito conhecido por todos os cristãos e também os demais, assim como patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né? Tantos, Davi, Salomão, veja, está ligado, a lista é muito longa. Na verdade, né? Nem todos, porque há condição, façam bem atenção nisso, né? De Noé para trás, lá quando se diz respeito a Matusalém, a Enoque, veja que na Bíblia eles não falam praticamente nada a respeito, né, de Enoque, muito menos de Matusalém. Já que deveria se falar de Matusalém, sendo aquele que mais anos viveu em cima da terra. Por que não é falado? Porque Matusalém e Enoque não fazem parte da influência sofrida a partir, né, de Noé para frente. Através do quê? Através justamente dos mensageiros, desses anjos, os Elohim. Tá? E o que eles fazem? Aquilo, justamente. Chegar e comunicar, trazer ordens de Yahvé, muitas das vezes, né, não só de se manifestar através de voz, só as pessoas só ouvindo, né, aos Elohim, mas também com determinadas manifestações que as pessoas podem identificar como ali, aparentemente como seres encarnados. Como anjos que vêm caminhando no deserto, e daí a um certo ponto um desses patriarcas importantes ali do Antigo Testamento, então a um certo ponto identifica e diz para sua companheira: olhe, prepare água, pão e tudo mais, porque os anjos do Senhor estão chegando. Muito bem. Então esses anjos chegam, eles passam a mensagem que tem que passar para o patriarca de forma exclusiva, eles não passam para o povo todo, para o acampamento, porque no tempo lá de boa parte dos patriarcas eles eram como nômades, estavam sempre se movendo pelo deserto. O que acontece?
eles vão estar também presentes em outras situações, em situações de guerra, por exemplo. Tem uma passagem até muito conhecida, vou falar aqui porque tem gente que talvez não tenha ouvido, tá? Que lá, justamente por falar, né, em profetas, então existe lá, numa passagem lá no segundo Crônicas, lá na Bíblia, que vós tem boa parte em casa, então lá relata justamente, né, que o profeta Isaías, então ali perante uma ameaça poderosa de um exército inimigo que queria então tomar conta de tudo, ele o que? Intervém, porque ele é um profeta, ele recebe as mensagens de Yahvé, então ele interfere, clama e pede. Então é ali de uma forma direta explicado que então durante a noite vem o anjo do Senhor e mata, acaba com todo o exército, inclusive os oficiais que eram responsáveis em comandar as legiões ali de militares e tudo mais, que estavam prontos para, quando amanhecer o dia, então tomar a terra daquilo que eram os ditos escolhidos, ou, né, povo de Israel. Certo? Então veja, então esse anjo vem e durante a noite se supõe, segundo aquilo que são certos estudos, que esse anjo então ceifou cerca de 180 mil soldados. Que em poucas palavras, tirando os soldados, eram outros seres humanos. Então veja que, mas óbvio que isso não é um ser ligado às esferas superiores, nem anjo, muito menos arcanjo ligado às esferas superiores. Por quê? Porque isso é contra a lei e a justiça divina. Esses seres não têm esse cúmpito. Certo? Isso é um cúmpito ligado a Yahvé, que é um ser dimensional, ele só atua, só consegue abrangir com aquilo que seja essa sua influência, se assim podemos dizer, naquilo que é o âmbito desse sistema solar. Fora a isso, ele não tem alcance, ele não tem influência, ele não pode sair dessas condições. Certo? Então, é a maneira que ele tem de poder agir ali e manter aquilo que é essa hegemonia que ele tem mantido por milhares de anos. Veja, os outros professores, como lá já falamos dos arcontes, até mesmo de professores mais novos na história, né, deste grande ciclo que está por findar, que são os grandes das trevas, que não são menos poderosos, porque, veja, os grandes das trevas são espíritos humanos, então eles não são somente seres dimensionais como Yahvé, arcontes e os próprios Elohim. Eles são seres, assim como cada um de vós, seres multidimensionais, capazes de permear por toda a criação, por todos os universos, todas as dimensões, e assim cada um de vós tem feito. Não caia nessa armadilha de pensar que os seres humanos estão ligados simplesmente a essa condição de terceira e quarta dimensão, de ficar aqui e evoluir um pouquinho para se tornar um ser humano melhor. Não, essa condição de se tornar um ser humano melhor, menos raivoso, mais compreensivo, se valer da compaixão, do perdão, aprender a saber o que é o amor incondicional. Tudo isso é uma questão de capacitação aqui. Entenda porque utilizamos o exemplo de sala de aula, porque cada um de vós que teve a possibilidade de poder estudar, que seja em uma instituição de ensino
ali habitual da humanidade, ou que tenha feito algum curso, alguma coisa, vós sabe que existe estágios de aprendizado. Quanto mais vós vão se aproximando de se poder laurear ou se formar, mais intenso, mais complexo a qualificação se torna no linguajar vosso da terra. Mais difícil, não é assim? Então, essa é a condição dessa sala de aula. De maneira alguma, isso aqui, esse planeta, essa terceira e quarta dimensão, não foi, não é e jamais será um planeta prisão, como muitas pessoas têm dito. Isso é só um equívoco. Isso é só uma interpretação errada, certo? Por quê? Porque se aqui fosse um planeta prisão, os mestres não teriam saído daqui também. Por isso, justamente, eles se fizeram carne como cada um de vós, nas mesmas condições, melhor, corrigindo, em situações que vós nem consegue se ver nelas. Porque ao exemplo daquilo de Jesus, então, ele não tinha herança, ele não tinha... A missão dele, ele não saiu com 2 sandálias, com uma mochila de roupa, ele não levava comida, não. Ele dependia de onde ele chegava. Se alguém desse ali um lugar para ele poder descansar, o seu corpo físico, ele descansava, senão ele ficava embaixo da árvore no relento, certo? Então, por isso ele se fez o mais humilde dos humildes, o mais pobre dos pobres, para que não existisse, em cima do exemplo que ele deixou, a desculpa de dizer, olha, eu não posso porque eu sou pobre, eu não posso porque eu sou, né? Porque eu sou menos favorecido, eu não posso porque eu moro em uma região, né, que não tem condição para nada, eu não posso porque eu sou alto, eu não posso porque eu sou baixo, eu não posso porque eu não tenho conhecimento. Então, ele se fez o que fez para deixar o exemplo que não importa quem seja, todos têm a mesma condição. Então, essa situação de planeta prisão, isso tem que se tomar cuidado, porque o objetivo dessas orientações, façam bem atenção, mas estejam com a mente aberta. Aberta, porém, com os seus filtros instalados. Lembre que eu falei para vós a respeito daquilo que tem que se ter um bom nível de ceticismo nas coisas, certo? Duvidar de todas as informações, ir e se certificar, observar, colocar em prática para ver os resultados, porque é isso que vai fazer com que vós tenham um nível de assertividade muito superior do que se pode imaginar. A finalidade de estarmos gradativamente orientando vós sobre determinadas entidades, determinados seres, determinadas condições que estão se manifestando em cima da Terra, isso só serve para possibilitar vós ou aqueles que estão comprometidos em poder se tornar livres, porque não são todos que querem, certo? Muitos dizem que querem, mas o querer deles está ligado simplesmente muito ao materialismo, certo? Então todo mundo, não tem ninguém que quer sofrer, ninguém quer ser enforcado, ninguém quer ser torturado, ninguém quer ser humilhado, ninguém quer passar situação de miserabilidade, ninguém quer passar dificuldade, muito menos dor, certo? Porém, existe uma boa parte de pessoas que são resistentes. Eles não querem, estão de porta fechada. E está tudo certo. O objetivo aqui não é arrombar a porta adentro de cada um de vós. Não, porque essa é uma porta que só se abre de dentro para fora. Assim como no tempo de Jesus, no tempo de Buda, no tempo de Zaratustra, no tempo de Maomé, no tempo de todos os mestres que aqui já tiveram, que são muitos, poucos foram os que seguiram. Uma boa parte preferiu o quê? Viver o que estava vivendo. E está tudo certo, veja que Jesus jamais, ou Buda jamais obrigou, pegou ninguém pelo pescoço, falando, olha, vós tem que ficar fazendo isso. Não, ele dizia o que tinha para dizer,
e seguia o caminho. Se a pessoa quisesse, o seguia. Ele não ficava ali insistindo, implorando ninguém, não. Por isso ele dizia de não jogar pérola aos porcos. Não era com a finalidade de menosprezar ou ridicularizar, humilhar ou dizer que ele ou alguém que esteja seguindo ele é melhor do que o outro. Não é isso. Está muito ligado ao quê? Ao livre-arbítrio. Cada um é livre, se a pessoa não quer. Eu pergunto para vós, como ajudar quem não quer ser ajudado? Para aqueles que estão presos nas trevas da ignorância, acaba fazendo o quê? Querer ajudar na marra. Isso significa o quê? Jogar a pessoa nas costas, todo o fardo que aquela pessoa tenha, de sofrimento, angústias e tudo mais, e daí, e veja a condição que essa pessoa tem. Por isso ele dizia, não joguei pérola aos porcos. Porque isso não cabe para todo mundo. Para algumas pessoas vai chegar o momento delas, está tudo certo. Realmente não vai caber naquilo que é a condição mental da pessoa, não consegue abraçar, não consegue digerir, não consegue aceitar. Porque a pessoa ainda está ligado muito a situações lá entre trevas da ignorância e aquilo que seja um iniciar de caminho espiritual. Então tem muita dúvida, tem muito preconceito, a pessoa está repleto de bloqueios e traumas que muitas das vezes nem sabe, oriundos de situações passadas ligadas à família ou até mesmo a condições religiosas, de todo tipo de abuso. Quando eu falo abuso, não pensem só naquilo que seja coisas maliciosas, mas abusos de poder, abusos, né, ali de influência, de manipulação, tem muita coisa envolvida. Então, as pessoas que vós verem, né, pessoas que criticam, pessoas que falam, isso é do diabo, isso é aquilo, não, né, Yahvé é o verdadeiro Deus, tá tudo certo, deixe cada pessoa, ele é livre para fazer. Veja que o incognoscível, que é aquele que tudo pode, aquele que tudo fez, ele não intervém, ele deixa que o filho faça aquilo que ele queira experienciar. Claro, cada experiência vai acarretar, de acordo com a lei da ação e da reação, da causa e do efeito, que está intimamente ligada a esse plano, de uma forma mais consistente, a pessoa vai colher os seus frutos. E daí, quem sabe, um dia, lá na frente, ou mesmo em outras experiências, a pessoa, então, chegará ao ponto que somente alguns de vós, poderão ter essa abertura para poder entender e depois compreender o funcionamento das coisas. Isso é o que proporciona se tornar feliz, que é um termo que a humanidade mais persegue em cima da Terra, é ser feliz. Juntamente com dinheiro, porque associa a ter dinheiro poder comprar coisas que o farão feliz, que é uma tolice. O dinheiro não compra felicidade, porque a felicidade não é um objeto, é um estado do ser. Muito bem. E daí, o que os Elohim então têm a ver com isso? Eles têm sempre mais e mais influenciado, porque afinal de contas também foi um Elohim a visitar Maria lá quando concebida, né, para a manifestação posterior, que seria a encarnação do Mestre Jesus. Então, lá estava também esse anjo de Yahvé, guarda caso o nome Gabriel. Por isso vós consegue identificar, vós nunca parou para pensar, nossa, mas como pode, né? Porque tem determinadas linhas ligadas principalmente ao esoterismo, até mesmo a certas condições ligadas a essas condições holísticas, essas práticas holísticas, que as pessoas falam muito dos anjos. Então tem anjo para tudo, é uma relação de nomes de anjos que não acaba mais. Esses anjos todos existem? Existem sim, claro que existem. Quem são?
todos anjos de Yahvé. Ah, mas nenhum desses é lá algum ser celestial? Olha, mas eu conheço alguém lá, tem uma pessoa conhecida aqui na Terra que essa pessoa recebe canalizações do Arcanjo Miguel. Sinto muito em dizer, pode até estar recebendo do Arcanjo Miguel, mas qual Arcanjo Miguel estamos falando? Um anjo de Yahvé, que se passa ali pelo Arcanjo Miguel, que em termos celestiais não tem nem mesmo esse nome. Esse nome Miguel está ligado a situações ligadas intimamente a situações ali de transições entre o Velho e o Novo Testamento, com a vinda de Cristo e depois, na sua sequência, após a partida de Jesus aqui dessa terra, certo? Que isso se estabelece de uma forma mais enraizada. O objetivo desses seres, atenderem e colocarem em ato tudo aquilo que são ordens de Yahvé. Né? Essa situação mesmo da anunciação a Maria sobre o advento daquilo que seja estar grávida, ser concebida por aquilo que se tornará encarnado como Jesus, Yeshua, que assim era chamado lá, então, naquele tempo, também tem a ver com esses anjos de Yahvé. E esses anjos de Yahvé, então, têm permeado a história. Se vós fizerem uma rápida busca, vós vão se deparar com N situações ligadas a algumas manifestações de anjos. Mas saibam, todas elas estão ligadas a Yahvé. Por quê? É mal, já que vós falou que então eles são como professores, então devemos ouvi-los, não devemos? Por isso é importante vós acompanharem a situação e a orientação. Eu sei que muitas das vezes pode ser cansativo para cada um de vós, porque às vezes se estende um pouco. Mas acredite que é absolutamente necessário mencionar detalhes, que é o esmiuçar da situação, senão vós nunca poderão ligar um ponto ao outro. Eu sei que muito de vós começa a ver as orientações e daí passa para frente e vão querer, né, estar ouvindo só aquilo que lhe interessa. Mas veja que tudo que está sendo dito aqui é o que possibilitará a cada um de vós viver uma vida que ainda não viveu, o nascer de novo, certo? Então, toda situação que estiver ligada a Yahvé, estiver ligado a Arcontes, estiver ligado à Grande das Trevas, então saiba que vós estão naquele condicionamento ilusório, o mesmo que tem feito vós colherem e degustarem os frutos azedos e amargos que mais têm estado presente na sua caminhada. Não significa culpabilizar ou jogar toda a responsabilidade em cima deles, porque cada um de vós também tem parcela nisso. Ou não é verdade que quando algum de vós, em algum momento, principalmente aqueles um pouco mais vividos em cima da terra, quando vós vai fazer algo que vós tem como um conceito de errado, mas que ninguém está vendo, mesmo que ninguém está vendo, quando vós vai fazer, não te acusa, fala, olha, isso é errado. E daí cada qual tapa o sol com a peneira e coloca o interesse na frente daquilo. Bom, ninguém está vendo. Se eu não fizer, outro vai fazer. Se eu não aproveitar, outro aproveita. E daí, em cima desses conceitos de olho por olho, dente por dente, as pessoas vão acabando abrindo as portas para a entrada e a atuação das propostas desses seres. Que o objetivo é o que? Não é que é não aceitar. Vós pode até ouvir, mas vós saber discernir daquilo que é a verdade e daquilo que é ilusório, daquilo que tem fundamento e aquilo que não tem fundamento algum. Como já demos exemplos, né?
Como eu dei exemplo de Yahvé, eu dou exemplo também dos Elohim. Como anjos, diga para mim, se de uma forma sincera, para mim não, né? Porque vós não vão poder estar falando comigo diretamente, mas digam para vós mesmo, responda isso com sinceridade para cada um de vós. Como pode um anjo, vós tem um conceito de anjo e de arcanjo, não tem? São aqueles seres que podem estar mais próximos daquilo que vós chama de pai. Eles que conhecem a verdade. Como pode, então, esses anjos poderem tirar a vida de outros semelhantes seus? Que todos os seres humanos, que sejam encarnados ou que estejam desencarnados, que estejam nessa experiência ou estejam em outras experiências no plano da criação, porque não pense que todos os seres humanos estão aqui nesse plano, encarnado ou desencarnado em planos astrais. Não, tem muitos outros seres humanos em outros planos, em outros orbes, em outras dimensões, experienciando com outras roupas, outras situações a serem qualificadas. Certo? Isso é importante de saber. Como pode cada um de vós que foram então criados todos juntos, não existe a situação do Adão que foi criado primeiro, depois foi tirado a Eva da costela de Adão, né? Então já o momento que a humanidade se encontra, não cabe mais levar isso em termo literal. Isso é uma alegoria, a ser o quê? A ser estudada, a ser ali aprofundada para que vós tenham um entendimento mais adequado sobre a situação. Não teve um primeiro ou um último, porque se tivesse um primeiro e tivesse um último, haveria um certo favorecimento. Ou podemos dizer, como em cima da Terra, um nepotismo, certo? Então, para não existir isso, todos foram concebidos, engendrados no exato momento. Como os seres que sabem da importância da criação dessa consciência, desse ser que enquanto encarnado então se torna humano, ser humano, devido a essa roupa biológica humanoide, então ser ligado à consciência, humanoide, então ser humano. Como pode então um ser que sabe da importância vir e simplesmente tirar a vida, né, de centenas de milhares de pessoas? Ah, mas pode, eles não estavam defendendo lá, né, por intermédio lá do profeta Isaías, certo? Mas isso não está dentro dos parâmetros da lei e da justiça divina, certo? Não está dentro dos parâmetros. E não é nem o propósito pelo qual anjos e os arcanjos que estão em esferas celestiais foram criados. Então veja que esse anjo, ele não tem misericórdia, ele não tem ali a menor consideração em saber que ali são outros seres humanos que podem estar em trevas da ignorância. Assim como a situação de Yahvé lá para com a situação da libertação do povo de Israel lá, do faraó, lá do Egito, né? A mesma questão que eu levanto lá, quando dou a orientação, eu levanto aqui também. Seria necessário, se fosse realmente um anjo ou um arcanjo celestial, será que não seria suficiente quando então o amanhecer, que esse grande exército que queria tomar à força aquelas terras, vissem então descer supostamente do céu, né, lá do alto, então um ser poderoso e os alertasse: olhe, siga o caminho de vós para lá, porque aqui vós não são bem-vindos, vós aqui não vão invadir nada.
porque quem me manda é Yahvé. Então, um ser grande, alto, poderoso, luminescente, né? Imagina só se essas pessoas que estão do exército, ao contrário, ia querer confrontar um ser dotado de poderes que desceu ali do céu. Será que teria necessidade dele tirar a vida de todos, ainda quando estavam dormindo, ainda que se torna ainda mais uma covardia do que qualquer outra coisa? Eles não estavam nem acordados, prontos para a batalha. Não, eles estavam dormindo. Isso é as atitudes que vós tem, mesmo não tendo conhecimento de muitos aspectos da verdade, mas tendo conhecimento daquilo que são certos valores para humanos que estão aqui encarnados, que são, né, ali valores importantes para alguns de vós em cima da terra. Conceitos de covardia, de tudo mais. Como pode então um anjo poder manifestar tal crueldade, tal genocídio? Porque assim aconteceu. Estamos falando de centenas de milhares de pessoas, né, que foram ceifadas enquanto dormiam. Aí podemos identificar aquilo que são condições que passam a não ser coerentes e não ter fundamentação. Ah, mas aquilo que é do céu não cabe ao ser humano compreender, muitos vão falar, né? Exato, mas veja que é o que eu falo a respeito da hipocrisia, porque certos conceitos não cabe ao ser humano saber, mas outros sim. Dentro, estou falando daquilo que é o poderio de interpretação de quem está encarnado em cima da Terra. Então quer dizer que vós concordam com isso, com esse fato que está lá descrito de forma clara e evidente. Não é nenhuma alegoria, é algo ali preciso, pontual. Então, vós concordam. E daí, quando vós se encontra em situação, por exemplo, quando um filho muito novo, ele então é levado, ele perde a vida, que seja num acidente, que seja por uma doença, né, ou algum tipo de violência, que ele tinha toda a vida pela frente, ainda uma criança, um menino, uma menina, que vem violentado, abusado, aí para vós não cabe, aí vós quer todas as respostas que vêm desse céu, não é? Veja que existe essa incongruência em vários níveis de situação. Por isso a importância de vós poder saber de uma forma pontual e fundamentada, através de fatos, né, inegáveis, porque contra fatos não tem argumentos. De que certos conceitos, atitudes, ações, reações que cada um de vós tem manifestado, está todo embasado e programado no inconsciente de cada um de vós, sobre os aspectos ligados a esses parâmetros do Antigo Testamento, desse Deus, desse Yahvé que, guarda caso, ele é o comandante, ele é o que comanda, ele é o que dá as ordens a esses anjos que cumprem as suas ordens. São esses Elohims que então eles fazem o quê? Eles lá na situação lá de Moisés para com o faraó, quando tem as situações das pragas, quem manifesta aquelas situações de cada praga são Elohims, com os seus poderes. Ah, mas
Se nós nos revoltarmos contra os Elohims, então se eles têm esses poderes, eles vão fazer a nossa vida virar um inferno. Não. A questão é que eu digo para vós não tem que se revoltar contra nada. Vós não tem que se revoltar contra os Elohim, vós não tem que se revoltar contra Yahvé, vós não tem que se revoltar contra os arcontes. Por quê? Porque eles estão aqui como professores. Uma vez que vós sabe o que está acontecendo, então é só vós não aceitar. Não aceitar não significa não passar a não colocar em prática certos conceitos. Fazê-los de uma forma ali adequada. A princípio lá, pare de, quando for fazer as suas orações, que você estava fazendo a Deus, que é a Yahvé, faça ao Todo-Poderoso. Utilize aquilo que seja o termo incognoscível, certo? Quando cada um de vós já estiver com a consciência a respeito de que o incognoscível é o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e que Yahvé não, ele só é um professor, ele não cria nada, ele não tem poder para nada. Ele não criou os céus e a terra, ele não criou o mar, ele não criou o ser humano, não. Absolutamente não. Ele utiliza do poder de criação do ser humano, que é um fractal, é uma condição diminuta em proporções, principalmente na situação de experienciação que o ser humano se encontra, daquele que tudo é. Então, o ser humano tem poder de criação extraordinário. E vós, cada um de vós, estando limitado, aceitando que vós são pecadores, que vós não são merecedores, que vós, para conseguir ali ter os olhos desse Deus voltados para cada um de vós tem que suar sangue, vós tem que comer o pão que o diabo amassou, certo? Que vós tem que aceitar a condição de miserabilidade. Então, enquanto vós é mantido nesses aspectos, esse potencial que cada um de vós tem, criador, eles se fazem presentes e utilizam desse potencial criador que cada um de vós não está usando para manter, por exemplo, aquilo que são os planos astrais. Utiliza esse poder criador, muitas das vezes, para fazer o quê? Para criar as situações que os grandes das trevas e os magos negros, junto com os arcontes, passaram, então, a atuar e vão continuar ali agindo, investindo contra a humanidade. Tudo isso é poder que vem de vós. Por quê? Porque toda a energia que é arrecadada daquilo que cada um de vós está manifestando como potencial elétrico, magnético, vibratório, que vós vai entender como uma condição vibratória, elétrica e magnética ligado àquilo que é a situação de tristeza, de raiva, de angústia, de vingança, de violência, de intolerância, de preconceito, de ódio, de pragas, de disputas, enfim. É um expoente potencial de energia muito grande. Se vós estivesse usando esse potencial de energia para coisas equilibradas, então não alimentaria os grandes das trevas. Eles não teriam recolhido durante 100 anos uma quantidade inimaginável para a mente humana de poder, de energia. Certo? Então, quando eu digo, eles estão, né, utilizando para manter a condição da humanidade como se encontra,
utilizando um poder que vós não estão utilizando, vós não querem. Ou até querem, mas nem sabem que existe, nem, não sabem como acessar. E através daquilo que é a orientação da verdade, vós tem condição, primeiro de tudo, para que vós possa acessar aquilo que cada um tem de potencial, para que vós consiga manifestar situações diferentes daquelas que vós tem vivido, primeiro vós tem que conhecer o que está acontecendo. Se vós não conhecer o que está acontecendo, não tem como vós agir. Vós vai colocar o carro na frente dos bois, vós vai meter o pé pelas mãos, como se diz em cima da terra. Por isso que tem essas orientações para que vós vá conhecendo as coisas como verdadeiramente são, que é esse juntar de peças desse quebra-cabeça que eu digo para vós, ligar os pontos. Que uma vez quando vós tem o apanhado de uma boa parte da situação, então vós sabe, bom, então eu vou agir a partir de agora da seguinte forma. Aí é quando vós vão mudar esse modus operandi que vós, cada um de vós tem vivido até hoje, que é completamente limitante, te escraviza, te tem mantido escravo, que impede vós de manifestar tudo aquilo que vós pode, sendo e representando aquilo que cada um representa. Então a situação dos Elohim é sempre estar cumprindo ordens de Yahvé em vários momentos durante esse grande ciclo da humanidade e também de outras humanidades que já aqui estiveram. Vamos ali, mais para frente, dar um tempo para que vós consigam digerir, assimilar de uma forma um pouco melhor, de uma forma mais clara. E daí vamos entrar em aspectos mais profundos de situações ligadas a esses seres. Por quê? Porque tem outras situações também a serem abordadas em conjunto para que todos vós consigam levar aquilo que é um conjunto de saber fundamentado de uma forma homogênea, de uma forma, numa totalidade, porque não adianta, né, saber de uma coisa de uma forma muito profunda e depois as outras situações todas ficam atrasadas, então não vai valer de nada. Isso vai fazer com que vós não tenha resultado. Aí é onde as pessoas desistem, porque tem muita orientação em cima da Terra, tem até orientações que têm conceitos louváveis, mas são passadas em um espectro, sendo que não existe só um espectro. São 7 os espectros, são 7 os sentidos da vida, e não adianta falar só de um sentido da vida, se não falar de todos ao mesmo tempo, para que vós consiga visualizar essa totalidade, porque senão vós vai se aplicar em um conceito da vida, e depois quando chegar a um certo ponto, vós fala, olha, mas cadê o resultado disso aqui? Aí não vai ter o resultado que vós espera. Aí alguém vai chegar e falar, não, mas tem outros 6 sentidos da vida. Então por isso que é importante levar tudo isso de mãos dadas, né? Todos esses espectros, uma vez que se conclui uma linha de orientação sobre um espectro, sobre uma condição de entendimento, vamos a um outro passo. Chegou a um amplo espectro de entendimento mais profundo, vamos a um outro. E assim vós cria um alicerce, que é o alicerce que vós cansaram de ouvir, de construir aquilo que é a sua moradia, a sua casa, o seu ser na rocha, não na areia. Então, boa parte de pessoas tem recebido canalização do Arcanjo Miguel, do Arcanjo Uriel, do Arcanjo Gabriel,
não é? De tantos anjos e arcanjos. Mas esses todos, não, saibam o seguinte, nenhum deles é de esfera celestial. Nenhum deles está ligado às 7 esferas superiores, aos 7 céus. Não, esses são anjos de Yahvé, que passam nessas canalizações muito bonitas, muitas das vezes emocionantes, aquilo que são uma série de situações bonitas ou ali que despertam curiosidade, mas o final da orientação é o importante. Ali tem algo que vai fazer vós continuar preso dentro de uma cela, preso por determinadas correntes, correntes essas ligadas a vós estar em uma certa adoração, em uma certa correspondência, melhor falando, que é estar em uma sintonia com Yahvé, com arcontes ou grandes das trevas. Lembre-se que arcontes está ligado a tudo aquilo que seja tecnologia, nos dias de hoje, certo? Tudo aquilo que está ligado à holística está ligado também aos arcontes. Porém, quando eu falo tudo ligado à holística, aquilo que as pessoas estão habituadas, porque veja, Saint-Germain, os mestres ascensos existem? Claro que existem, mas não são como são pintados, e tem gente que tem ali retratos ou algumas pinturas como se Saint-Germain fosse daquele jeito ali, e as pessoas estão adorando quem? Ah, eu sou seguidor dos 7 raios sagrados. Mas o que vós sabe verdadeiramente de Serapis Bey? O que vós sabe verdadeiramente de El Moriael? Ou aquilo que é tido como Mãe Maria? A Mestre Nada? O que vós sabem verdadeiramente? Por isso tem que se tomar cuidado. Não estou dizendo que a holística seja uma coisa a não ser seguida. Porque sim, tem áreas da holística que são técnicas, que são muito poderosas, contribuem muito para aquilo que é um certo nível de evolução da humanidade, né? Porque são situações com aplicabilidade muito direta, muito precisa. Mas quando eu falo que holística está ligado aos campos dos arcontes, por quê? Porque os arcontes estão ligados em tudo aquilo que vós ouve falar de pleidianos, arcturianos, felinos, né? Sobre Ashtar, Sheran, sobre situações como essa dos mestres ascensos, de fraternidade branca. Tem que se tomar muito cuidado. Existe a frota estelar? Existe, mas não é como a maioria pensa que é. Existe os arcturianos, os pleidianos? Existe, mas não é como está sendo divulgado. Boa parte do que está sendo divulgado tem uma ilusão muito grande. As pessoas estão sendo iludidas a respeito de determinadas situações. Receba o código dos arcturianos para te libertar de contratos de encarnação. Isso é uma bobagem. Certo? Isso é uma bobagem. Vamos dizer que isso funcione mais como um efeito placebo. Para quem não sabe o que significa isso, pesquise que vós vão ver do que se trata. Não tem fundamentação nesse tipo de coisa. Os pleidianos, os arcturianos, eles têm sim uma colaboração para com essa experiência aqui, também como com outras experiências, mas a ação deles não é como está sendo vastamente entregue às pessoas.
Não é assim. Não é assim que eles se comunicam, não é assim que eles se apresentam. Por isso eu estou dizendo, façam atenção, né? Todos vós que gostam da holística, não tenham medo, não tem problema. Aquilo que está ligado à holística tem a sua parte verdadeira, mas vós tem que procurar saber. Como procedimento de 21 dias de limpeza do Arcanjo Miguel. Qual Arcanjo Miguel é esse? Veja, é um procedimento holístico, mas que está intimamente ligado àquele que comanda entre os três. Yahvé, Arcontes Grandes das Trevas. Né? Porque esse Arcanjo Miguel é um Elohim de Yahvé. Tudo é muito bonito quando vem ali mencionado dentro desse procedimento dos 21 dias, aquilo que é dito, né? Esse decreto. Só que veja que lá quando as coisas terminam, então, como se termina essa ação de limpeza quando vai estar colocando em prática? Veja os termos que são usados lá para finalizar. Tem um tal de Tsebaiote, Adonai. Veja os termos que finalizam lá. Aí vocês entendem isso que eu estou dizendo. Tem coisas muito bonitas, mas que vão manter vós em conexão com essas forças. Ou seja, vós vão continuar sendo enganados. Certo? Tem procedimentos de limpeza verdadeiros ali que não estão ligados a esse tipo de conceito? Claro que tem. Por isso que façam uma coisa, vocês decidem, querem fazer algo, pesquisem bem, né? Busquem orientações onde tenha fundamentação, para que vós não coloque o pé pelas mãos pensando que vós está fazendo uma grande coisa e vós está só reafirmando contratos com esses seres. Quando eu falo contratos, são acordos, porque cada ato que vós promove em adorar, em poder dialogar com esse Deus, né? Yahvé, e tudo que está ligado também aos arcontes ou grandes das trevas, né? Porque veja que cada um ali está ligado a algumas especialidades. Yahvé automaticamente está ao comando de tudo aquilo que esteja ligado aos dias de hoje com o cristianismo. Certo? Por mais que se fale de Jesus, mas se fala muito lá do Antigo Testamento, lá de Deus, né? Que é Yahvé. Então, por isso estou dizendo. Não estou dizendo que é para as pessoas não frequentarem, né, qualquer denominação cristã. Não é essa a questão. É só para que vós façam atenção. Vós não tem que debater com ninguém. Vós tem que fazer atenção e trilhar aquilo que é o seu caminho. Mas de uma forma segura, de uma forma que vós possa ir, né, se libertando. Por isso Jesus dizia, conheça a verdade e ela te libertará. Veja que Jesus lá, como judeu, ele não estava lá. Ele poderia falar, né? Conheça o judaísmo e ele te libertará. Conheça a cabala e ela te libertará. Não, ele falava, olha, conheça a verdade e ela te libertará. E ele falava em parábolas, para as pessoas poderem parar e pensar, questionar. A verdade é o único caminho. Os grandes das trevas estão ligados a tudo aquilo que seja conceitos de magia. Magia ritualística, magia cerimonial, né? Goécia, né? Essa situação de satanismo, luciferianismo, isso tudo está ligado a grandes das trevas, assim como as situações ali de sociedades secretas. Mas veja, quando eu falo está ligado, é que eles têm
eles têm se metido, estão em meio a isso tudo, para poder desvirtuar. Entendem o que eu estou dizendo? Então, quando existe algo ali que possibilita o ser humano de poder realmente evoluir, galgar novos degraus, eles, cada um com suas especialidades, estão ali, se metendo em meio, com argumentos às vezes bonitos, chamativos, em cima, claro, sempre ligado em cima de coisas que a humanidade está precisando, como até como um socorro, coisas ligadas à saúde, coisas ligadas ao dinheiro, coisas ligadas à sexualidade, né? Que é aquilo que é relacionamento. Então tem que se fazer atenção. Repito, o que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo que as religiões ligadas ao cristianismo são más. É a morada, né, de Yahvé. Não, não é. Acontece que ele se infiltrou, isso é a palavra. Então essas entidades, Yahvé, os Elohim, que são esses anjos de Yahvé, os arcontes, os grandes das trevas, eles mais e mais têm se infiltrado nesses âmbitos, até mesmo de sociedades secretas, que hoje em dia não devia nem chamar isso, porque de secreto não tem nada, para poder o quê? Desvirtuar e manter ainda iludido as pessoas dentro desse parâmetro que vem se arrastando já há milhares de anos, certo? Mas o ser humano tem condições, quando dá abertura, de receber esse suporte das coisas que vêm, das orientações que vêm diretamente lá das esferas superiores, para ele poder ir se libertando pouco a pouco, para ele poder passar a ter colheitas de frutos melhores, mais saborosos, mais doces, certo? Sair da condição de sobrevivência para passar a ter uma vida que nunca teve. Então é o suficiente por hoje. Depois daremos continuidade em um novo assunto, em uma nova orientação. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.